A vida é concordância. Eu vou explicar isso tintim por vocês, e vocês vão entender o tanto que aplicar isto é importante. Primeira coisa que vocês precisam perceber, que nenhuma construção humana permanece de pé quando os seus elementos trabalham uns contra os outros. Seja o quê? Família, casamento, criação de filhos, empresa, igreja. Se não há união, se não há concordância, não vai permanecer de pé. E veja bem, há uma regra muito importante. Quando há harmonia, há desenvolvimento. Há desenvolvimento. Mas quando há conflito permanente, não é que não há conflito. Existe conflito que permanece, começa o desgaste. Tá? Isso vale para tudo, para família, casamento, filhos, empresa, negócio, mundo, tudo. Agora, um ponto muito importante que nós vamos falar hoje aqui, tá? A concordância não significa ausência de opiniões diferentes. Não, claro que não. Num casamento, por exemplo, saudável, a esposa ela pode pensar diferente do marido, mas os dois têm que caminhar numa mesma direção. Eles têm que concordar que a vida precisa seguir. Numa equipe que está junta, trabalhando, como por exemplo numa igreja, pessoas podem pensar diferentes, mas todos precisam caminhar no mesmo propósito. Então, quando a gente fala de concordância, não significa que você não pode ter uma opinião diferente. Claro que você pode. Agora, tem um teólogo, que eu já citei ele muitas vezes aqui, tá? Um teólogo britânico muito conhecido, John Stott. Se você ainda não leu os livros de John Stott, precisa ler. Ele disse que a unidade cristã não é uniformidade, tá? Mas diversidade reconciliada em Cristo. É por isso que, às vezes, as pessoas chegam em mim, elas não gostam muito da resposta que, às vezes, eu dou como pastor. Porque eu sempre gosto de explicar que, quando eu penso algo, oro por algo, procuro realizar algo na igreja, eu não estou pensando em uma pessoa. Eu estou pensando em todas as pessoas, do mais jovem àquele que já é um senhor ou uma senhora. Eu preciso pensar em todos. Então, quando alguém fala assim, pastor, tem que diminuir o ar, eu falo, calma, está no equilíbrio, porque tem gente encalorada. Tem gente encalorada, tem gente friorenta. Então, eu tenho que encontrar o quê? A medida. Porque pensa bem, isso que nós fazemos aqui, estamos fazendo desde que o culto começou, é concordância. Mas jamais eu vou poder agradar você. O próprio Cristo não conseguiu fazer isso. Então eu preciso que haja uma concordância. E há um texto bíblico muito forte sobre isso. E eu preciso muito que você entenda o que eu quero te passar nessa manhã, porque se você não construir isso na sua vida, se você não tiver o mínimo de concordância, talvez você não consiga paz, felicidade e prosperidade, e principalmente vida com Deus. Jesus faz uma advertência muito forte lá em Mateus 18. Ele diz assim, acompanha comigo a leitura no telão. Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra, não, vocês têm noção disso aqui, do poder que é isso aqui? Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Você já parou para pensar que quando você fala assim, eu não quero mais saber de você, você está construindo uma estrutura que mexe com céus e terra? Você já parou para pensar que quando você diz assim, eu nunca mais vou fazer isso ou aquilo, você está construindo uma estrutura entre céus e terra? Mas ele não para por aí. Ele diz, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Agora você imagina, um quer uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra, o outro quer outra. Eu fico imaginando o anjo chegando lá no céu e falando, Senhor, está difícil, porque ninguém entra num acordo lá naquela casa. Cada um quer de um jeito.
Aí Deus fala assim, anjo, fica quieto então, vamos esperar. Porque precisa haver concordância. E ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E isso nos mostra uma verdade extremamente importante. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está onde você e mais pessoas da sua casa concordam com a presença dEle. Concordância é uma coisa muito forte. Vamos orar? Oração é uma coisa muito simples, gente, é falar com Deus. Não existe uma regra. Você só fala e acredita que Deus está te ouvindo. E fala conforme aquilo que você tem no coração. O que eu vou fazer agora é uma oração dirigida. Eu oro e vocês concordam com a minha oração dizendo amém. Então vamos orar? Pai, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos ensinar sobre vida, sobre convivência, sobre amor, sobre ação. Obrigado, Deus, por ser um Deus que se importa conosco em todos os sentidos. Que nesta manhã, cada um de nós aqui receba do Senhor aquilo que precisa para a construção da sua vida e da sua existência. E principalmente, para que possamos ter comunhão contigo, ó Deus. Que possamos construir uma vida, uma intimidade com o Senhor. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero abordar pontos rápidos com vocês, para vocês entenderem o sentido da concordância e por que ela é tão importante. O primeiro ponto é que toda concordância começa com um propósito comum. Eu não estou falando de opinião igual, eu estou falando de propósito. Você pode ter opinião diferente, você pode ter um pensamento diferente, mas vocês precisam ter um propósito comum. Qual é o nosso propósito como igreja? Levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Qual é o propósito que você quer para a sua empresa? Que você vai colocar isso na cabeça das pessoas? Qual é o propósito que você quer para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos? Embora sejamos diferentes, a gente precisa ter um propósito comum. E isso gera um acordo que tem a ver com o texto que eu li inicialmente para vocês. Lá no Antigo Testamento, olha o tanto que a Bíblia é perfeita. Se você pesquisar sobre concordância, por exemplo, numa inteligência artificial, ela vai te dar exatamente o que o texto bíblico escrito 750 anos antes de Cristo vai te mostrar agora. Olha que coisa impressionante. O profeta Amós, um dos profetas menores da Bíblia, não porque era de menor importância, mas porque escreveu menos. Ele escreveu o seguinte, olha como a Bíblia simplifica, potencializa e resume noções de vida fantásticas. Ele diz assim, andarão 2 juntos se não houver entre eles o quê, igreja? Se não tiver de acordo. Não está dizendo, andarão 2 juntos se pensarem igual. Não. É se tiver um acordo, um propósito. Nós concordamos em fazer isso, vamos fazer. Nós concordamos em viver assim, vamos viver. Nós concordamos em criar nossos filhos assim, vamos prosseguir nisso. Nós concordamos em construir uma vida, vamos fazer. E essa pergunta do profeta parece simples, mas ela revela um dos maiores princípios de convivência humana já escrito. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles o quê? Acordo. Ou seja, ninguém caminha junto por muito tempo sem compartilhar um propósito. Pensamos diferentes, sentimos diferentes, mas caminhamos no mesmo propósito. Construímos sonhos diferentes, mas caminhamos no mesmo propósito. Estamos indo na mesma direção, temos coisas em comum. Isso é importante. Olha só, um casamento não sobrevive só pelo amor romântico, tem que haver um propósito. Isso é simples, gente. Uma igreja não permanece junta porque a gente é amigo. Não. Permanecemos juntos porque temos um propósito. Vocês estão entendendo? Uma equipe não cresce apenas porque todo mundo ali é competente. Não, uma equipe cresce quando eles estão juntos no mesmo propósito. No mesmo propósito. Então, é necessário haver uma direção comum. Isso é necessário. Só para você entender melhor. Concordância
não significa pensar igual sobre tudo. Significa caminhar para o mesmo destino, o mesmo propósito. A gente pensa diferente, mas resolvemos fazer juntos algo acontecer. Algo acontecer. Vão haver diferenças? Sim. Você quer ter um bom relacionamento? Você vai ter que lidar com as diferenças, mas precisa ter um propósito. Você quer ter uma vida melhor? Você vai ter que lidar com as diferenças, mas vai ter que ter um propósito. A vida, ela é assim. Olha para a Bíblia. Jesus escolheu 12 homens completamente diferentes. Eu vou citar alguns deles aqui para vocês. Pedro era impulsivo, o apóstolo Pedro, né? Era aquele que agia primeiro e pensava depois. João, o apóstolo João, era contemplativo. Não, gente, tanto que é bom andar perto de gente contemplativa. Você conhece alguém assim? Que você conversa, a pessoa te escuta, te dá um feedback legal. É muito bom. Esse era João. Mateus era cobrador de impostos. Simão havia pertencido ao grupo dos zelotes. Então, você vê que não havia ninguém igual a ninguém, personalidades diferentes, mas todos caminhavam na mesma direção. Concordância. Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro maravilhoso, se você puder, leia, chama Vida em Comunhão. Vida em Comunhão. E nesse livro tem um texto que diz que a comunidade cristã não é um ideal que devemos construir. Porque senão, pensa, se todo mundo aqui quisesse fazer a sua igreja de acordo com o que pensa, nós teríamos milhares de igrejas com 2, 3 membros. Não é assim que funciona. Ele diz, mas uma realidade criada por Cristo, da qual somos chamados a participar. Eu e você somos participantes, colaboradores, seguimos no mesmo propósito. Tem gente que prega o evangelho chegando nas pessoas e falando e convidando. Tem gente que ora pelas pessoas. Tem gente que manda as mensagens da igreja através do WhatsApp. Tem muitas maneiras de você se comunicar. E o mais importante é que você está no mesmo propósito. A mesma coisa é um relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer um quiz? Bora lá. Quem são as mulheres que gostam de falar muito e casaram com homens que não gostam de falar? Levantem a mão. Olha aí, que lindo, esse tanto. Vocês tiveram que aprender a andar no mesmo propósito. É ou não é? Porque você chega em casa e você quer falar e ele quer ficar calado. Por exemplo, quem gosta de ir para a roça aí e casou com gente que não gosta? Oh, que fofo. É a manhã das confissões, né? Bora pro mato, meu amor. Não quero. Eu gosto de shopping. Eu quero lugares com gente, com povo. Mas vocês entraram num acordo, né? Bora. Fim de semana a gente vai para lá, outra a gente vem e tal. E por aí vai. É isso que Dietrich Bonhoeffer está dizendo aqui. Até mesmo na vida cristã é assim. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Calma, gente. Estamos todos no mesmo propósito. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Mas tem uma segunda coisa muito importante. Olha só, sem concordância, a discórdia consome silenciosamente os relacionamentos. Cada vez que não há um propósito, não há uma concordância, começam a vir os desgastes. E você vai encontrar muita gente, muita gente mesmo que gosta de criar discórdia, principalmente nas redes sociais. Você vai aceitar isso? Você não pode concordar com aquilo? Você não sei o que é isso? Você tem que dizer não, você tem que fazer assim, tem que ser do teu jeito. Só que na hora de enfrentar o desgaste, quem vai enfrentar é você. Volto a dizer, você não precisa aceitar tudo, mas você tem que ter um acordo. Eu vou mostrar para vocês, de novo, uma realidade que vocês já viram, talvez até sentiram na pele, mas às vezes nós nos esquecemos. Que poucos relacionamentos terminam por causa de um único grande problema. Normalmente terminam por pequenas contendas acumuladas. Todo dia uma briga vai desgastando, todo dia uma discussão, todo dia uma discórdia, todo dia um problema, vai desgastando. Sabe
Às vezes eu viro para pais de adolescentes aqui e falo, sabe quando foi que você perdeu a força com seu filho, com a sua filha? Quando você foi deixando. Um dia você falou, chega! Só que aí era tarde demais. Não tem como voltar atrás. Eu digo para vocês que tem hora que a gente não percebe que aos poucos a nossa existência vai sendo minada em muitos processos. Há um texto de Provérbios que ele causa espanto. Se você é uma pessoa que espanta fácil, cuidado ao ler esse texto. Mas lá, o autor de Provérbios, ele diz assim, olha só, gente, vai aparecer. Aí, diz assim, 6 coisas, 6 o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. As 6 coisas que aborrece Deus: olhos altivos, ou seja, pessoa arrogante e orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, gente que está com o coração ali, na maldade, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas Deus, ele se aborrece, mas tem uma que ele abomina. E adivinha qual é? O que semeia contendas entre irmãos. Gente da discórdia. Gente da discórdia. Gente que, se não tiver a bagunça, não tá bom. Gente que chega lá na faísca e taca a gasolina, que é para o fogo pegar logo. É isso que Deus abomina. Por quê, gente? Porque sem concordância, a discórdia, e ela é muito fácil de aparecer, ela vai se tornando parte da nossa existência e a gente, sem perceber, vai deixando, e quando você acorda, ainda bem que muita gente acorda a tempo, mas quem não acorda vai ter que enfrentar um desgaste enorme, talvez até irreversível. Então, é impressionante que Deus coloque aquele que promove, ou aquela pessoa que promove divisões, discórdia, na mesma lista de pecados gravíssimos. Gravíssimos. Ou seja, entenda isso aqui, onde cada pessoa luta apenas pelos próprios interesses, a comunhão deixa de existir e a vida começa o quê? A adoecer. A adoecer. A vida é um acordo. A vida precisa de concordância. Essa pessoa que você escolheu para viver não é, nunca será igual a você. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles é igual. A vida é assim. A vida é assim. Quantas pessoas existem na sua família? São todos iguais? Não, não são. Tem uns mais fáceis, uns mais difíceis, uns extremamente difíceis. Esses você vai perdoando, amém? Vai mostrando que a coisa não é bem desse jeito, mas o importante é que, se a gente não priorizar a concordância, a comunhão, a unidade, a relação adoece, mas não para por aí. Isso aqui é muito importante porque tem a ver com bênçãos. E todos nós queremos ser abençoados, só que Deus derrama sua bênção sobre ambientes onde existe unidade. Pensa se Deus falasse assim, eu vou abençoar essa discórdia aqui. Ele não vai fazer isso. Eu vou abençoar essa turma aqui que está quase um avançando no pescoço do outro, eu vou lá e vou abençoar, que é para eles se matarem logo. Não, Deus não vai fazer isso. Deus derrama sua bênção sobre ambientes onde existe o quê? Unidade. Unidade. Inclusive, Jesus ensina isso. Jesus ensina que existe um ambiente onde sua presença se manifesta de maneira espiritual. O ambiente da concordância. Que foi o texto que nós lemos lá no início de Mateus 18, onde Jesus ele é muito claro mesmo, quando ele diz assim, em verdade vos digo que se dois, pode ser 3, 4, mas basta 2, dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Deixa eu parar aqui para contar uma experiência. Uma não, foram várias, mas tem algumas que me marcam.
Eu já tive a oportunidade de conversar com casais em separado e descobri que eles estavam orando por coisas totalmente opostas. Eu fico imaginando o dilema que acontece no céu. Ó Senhor, né? Chega o anjo e fala, ó, esse aqui está pedindo para ficar e esse aqui está pedindo para sair. O que nós vamos resolver agora, Senhor? E Deus não faz nada porque Deus não atua em discórdia. Tem que haver concordância. E ele termina dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso explica porque algumas famílias experimentam tanta paz. A concordância. Não é que não existem diferenças, mas há concordância. Tá? Algumas igrejas crescem porque há concordância. Algumas equipes prosperam porque há concordância. Não é ausência de problemas, gente. É presença de unidade. Você consegue repetir comigo? Não é a ausência de problemas, é presença de unidade. É isso. E o mais importante, na Bíblia, concordância significa possuir o mesmo propósito, buscar o mesmo reino, colocar o amor acima do ego, aprender a resolver conflitos. Bom, agora vocês vão aprender um pouco sobre psicologia ou psicanálise ou filosofia. Essa matéria está nas 3, mas já que eu citei ego aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A concordância exige humildade e renúncia do ego. Humildade e renúncia do ego. Você tem menos dificuldade para renunciar a coisas materiais do que ao seu ego. Sabia disso? Você se posiciona ali e se coloca da seguinte maneira: eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim, quem quiser que me aguente assim. E você se coloca dessa forma, e isso não é você, é o seu ego. Por isso que tem gente que é capaz de fazer coisas boas, gente que é capaz de abrir mão de coisas materiais, mas não abre mão do seu ego. Então, bora lá. Vamos a um pequeno estudo. Se existe um grande inimigo da concordância, esse inimigo chama-se ego. E o que é o ego? Bora lá? Prepare-se. Ego é a estrutura psíquica que representa a nossa consciência e a nossa identidade individual, ou seja, o nosso eu, quem nós somos. Quem nós somos é o nosso ego, aquilo que nós somos de maneira consciente. Só que o ego, ele pode ser trabalhado ou ele pode ser um ego inflado. Deixa eu explicar para vocês o que é ego inflado, que para mim 99,9% das pessoas já tiveram, têm ou terão, em algum momento da sua vida, o ego inflado. Olha o que é um ego inflado. Bora lá? Ego inflado. A pessoa se coloca no centro do universo. Eu sei que não é seu caso. Tem grande dificuldade em aceitar críticas ou admitir falhas. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Mas se for, e pode demonstrar arrogância ou prepotência. E não é que você é, você pensa que é. É totalmente diferente. Eu não vou mudar meu jeito de pensar. Que pena, que pena. A coisa que eu mais mudei na minha vida foi meu jeito de pensar. E quem mais me ajudou nisso foi Jesus. Eu pensava que eu era o esperto, descobri que não era. Eu pensava que eu sabia muito, descobri que não sei nada. Eu pensava que eu iria ganhar o mundo, descobri que se eu conseguisse só cuidar da minha casa já estava bom demais. Você vai pensando, você vai mudando de ideia. Quando, quem é da minha geração, a gente ia pensar que um dia ia ter um aparelhinho que a gente poderia conversar e ver a pessoa do outro lado do mundo. Sendo que para você falar com alguém dentro da sua própria cidade, você tinha que pegar uma fila num orelhão. Quando que eu ia pensar numa coisa dessa? Você vai mudando, a vida vai mudando, as coisas vão mudando. O ego inflado te impede de mudar. E muita gente não concorda simplesmente porque não quer concordar.
Não é que a pessoa raciocinou, entendeu, percebeu. Não, eu não concordo, ponto. E isso é um problema. Quando o apóstolo Paulo ele escreve sua carta aos Filipenses, ele diz assim, olha que interessante, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Olha a Bíblia baixando o ego de todo mundo aqui, ó. Esse é o texto que você tem que grudar no para-brisa do seu carro ali e ler todo dia. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é concordância. Eu não posso pensar só em mim, as coisas não podem ser só do meu jeito, como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, eu tenho que pensar nos outros também. Eu não vivo só nesse mundo, tem pessoas perto de mim. Bom, tem um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro, anote aí, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Então isso é tão interessante. Eu não penso menos de mim, eu penso menos em mim. Entenderam o contexto? Eu penso menos em mim, porque eu tenho que pensar nos outros também. Agora eu não penso menos de mim, porque isso aí já não é nem humildade, isso é rebaixamento. Você pense, olhe para você e diga, eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir, eu sou firme, eu sou uma pessoa boa, eu estou lutando. Pense bem de si mesmo, mas não pense só em você. E aí a gente entra na última parte dessa mensagem de hoje, que é muito importante. Que a concordância produz ambientes onde a vida floresce. Você conhece uma família que vive em discórdia? Nada cresce ali. Nada. Não tem paz, não tem harmonia. Alguns nem prosperam. São famílias distantes. Um não se importa com o outro. A verdadeira humildade cristã não é pensar nos outros, é pensar em si. Então a gente tem que parar com isso. Onde não há concordância, há inimizade. Ah, não, já faz 10 anos que eu não falo com essa pessoa. Que vantagem que você está vendo nisso? Qual é a vantagem que você vê nisso? Nenhuma. 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 A concordância, ela produz ambientes onde a vida floresce. Onde a vida floresce. Eu gosto muito de um salmo. Às vezes, quando eu estou nos intervalos da minha existência, quando eu estou precisando de um refrigério na alma, às vezes com a cabeça cansada, eu vou muito nesse salmo aqui. Se você puder, vá nele também. É um salmo muito bom. É o Salmo 133. Eu vou colocar só os 3 primeiros versos dele, que diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso que eu pedi para vocês hoje, fala graça e paz, fala a paz do Senhor, fala bom dia. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, nesse lugar de concordância, nesse lugar de paz, o Senhor ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Está vendo? E ó, quando a discórdia quiser entrar para dentro da sua casa, não deixe. Para dentro da sua vida, não deixe. Cuidado. Cuidado. Para viver o que esse salmo ensina, você também precisa entender que nem tudo que reluz é ouro. Esse ditado é antigo. Nem toda pessoa agradável está sendo agradável porque realmente é agradável. Ninguém conhece coração. Sabe quem é que conhece coração? Deus. Deus. É por isso que a gente sempre ora e toma cuidado. Mas a gente pode fazer uma leitura. Pode ou não pode? Você quer fazer uma leitura de alguém? Quem quer aprender agora, diga amém. Amém. Ótimo, vamos lá. Você lê a pessoa pela fala.
Olha só, eu trabalho com isso há 37 anos. Bora lá. A pessoa começa contando. Eu gosto muito disso, eu gosto muito da minha família. E você, nossa, que pessoa agradável. Ah, você é bom, essa vida é boa. A pessoa vai falando, de repente ela joga uma coisinha e diz assim, ai, pena que a minha família é tão problemática. Opa! Ó. Ai, não, mas eu gosto tanto daquela igreja. Nossa, mas você já viu o tamanho do nariz daquele pastor? Ó. Pegou? Pegou? Pegou o gancho? A pessoa, num primeiro momento, é muito boa, muito agradável, mas aí começa, ai, por que você aguenta isso? Opa! A pessoa é muito prestativa, muito agradável, muito perto de você, e de repente, ai, eu não gosto muito dessa pessoa que vem aqui na sua casa. Ah, eu estou sentindo uma energia ruim. Pensa assim, só se for você. Tem que tomar cuidado. Você lê a pessoa pela fala. Não, ela diz isso porque é traumatizada, né? Não, é ruim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente ruim nesse mundo. Então tomem cuidado. Olha só, sobre esse texto aqui. Observe que Deus não ordena apenas bênção, Ele ordena o quê? Vida. Porque unidade produz o quê? Vida. Qualquer um que queira semear discórdia, você tem que saber o porquê. Opa, calma, peraí. Eu conheço essa pessoa, agora você está querendo me dizer que essa pessoa não é o que eu penso que essa pessoa é. Cuidado, é pela fala. Você pega a pessoa pela fala. Sempre. Entenda. Vamos lá. Quanto mais alinhamos nosso coração com Deus, mais facilmente aprendemos a viver em paz com as pessoas. Isso é uma regra. É uma regra. Quando caminhamos em concordância, não apenas convivemos melhor, nós vivemos melhor. Eu não quero ter briga com ninguém. Não quero fazer guerra com ninguém, como diz aquela música. Eu quero paz, mas também não posso aceitar que venham plantar guerra na minha vida, discórdia na minha existência. Jamais. Porque essa é uma das grandes leis estabelecidas por Deus, a lei da concordância. E, para a gente encerrar, onde existe concordância, segundo Cristo, Deus ordena sua bênção, sua presença e sua vida. Amém? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vai entrar em concordância agora? Ixi. Não é possível, depois desse esforço, anos de teologia, você vai ter que sair alguma coisa aí lá na sua casa, né? Justo hoje eu quero profetizar uma coisa na sua vida. Hoje, só para testar a sua capacidade de concordância, Deus vai botar aquela pessoa chata diante de você. E você vai dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Estou brincando, tá amarrado em nome de Jesus.